Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, sem pecado desde sua concepção. Porém, ela não teria sido, se não fosse preservada do pecado original. Jesus é mediador perfeitíssimo e a preservou também do pecado de Adão. Existem 3 modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Primeiro, já que Deus é onipotente, deve não só poder sanar os pecados, mas também preveni-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-os, não os sanaria de um modo perfeitíssimo. Devia fazer de modo com que ao menos um filho de Adão nascesse sem culpa. Por isso, ele preservou Maria. Segundo, Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar toda a pena de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena de não poder ver a Deus no paraíso. Porque entre as penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, se Cristo foi o reconciliador perfeitíssimo, ele devia fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceiro, uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe dele o bem supremo que só ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência, ou seja, a preservação da culpa, ou já contraída ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. Todas as coisas que Escoto diz são anuladas com uma simples observação. Maria teve as carências comuns à nossa natureza, como a fome, como a sede, a dor e o cansaço. Todas as penas infligidas aos homens por causa do pecado original. Portanto, Maria teve o pecado original. Fazei-me digno de louvá-la, ó Virgem Santa. Dai-me força contra os teus inimigos. Reconciliar alguém quer dizer afastar dele as penas inúteis, deixando-lhes ao invés aquelas que podem lhe ser úteis. O pecado original teria sido prejudicial a Maria, mas com os sofrimentos temporais ela podia merecer, como de fato mereceu, ser ascendida ao céu. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original, mas está privado dela pela culpa de Adão, porque ele herdou a culpa de seu ancestral. Ora, então se a alguém é dada a graça de nascer sem pecado algum, não será por mérito próprio, mas por mérito de Jesus, porque teria o pecado original se Cristo não o preservasse com a graça. Ora, como se pode conferir a graça depois do primeiro instante, ela também pode ser conferida no primeiro instante. Deus tem este poder, porque é onipotente, como de fato fez com Maria, que ganhou este amor, suportando os sofrimentos da vida de maneira exemplar. Maria foi concebida como todo mundo, ou seja, da união entre um homem e uma mulher. Portanto, a sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. Assim, o corpo manchou a alma de Maria. Eu creio que a mancha também permanece no corpo da criança depois do batismo. Mas o pecado é cancelado pela graça. Diga-me,
Pode Deus não perceber o momento da geração? Pode um instante de tempo não ser percebido por Ele? Ele que é Senhor da eternidade? Será que a natureza é de fato mais forte para manchar do que a graça para santificar? Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento de sua concepção. Podia, convinha e, portanto, fez. Se Adão não tivesse pecado, os homens teriam sido transportados diretamente de um estado de graça a um estado de glória após um determinado período de tempo. A Virgem Maria não contraiu o pecado de Adão. Portanto, a ela competem aqueles privilégios dentre os quais principalmente estão a imunidade diante da corrupção e a assunção ao céu de corpo e de alma. Mas a Virgem morreu? Morreu? Atenção. Admito que sim. Digamos que morreu sim. Não em consequência do pecado original, porque ela não o tinha, mas para imitar perfeitamente Jesus. É fato. Pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos nos diz: ó filhas de Jerusalém, eu lhes conjuro, se encontrarem o meu dileto, dizei-lhe que desfaleço de amor. Sustentem-me com flores, confortem-me com frutas, porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe e as sombras desapareçam, retorne, ó meu dileto. O amor é forte como a morte. João Duns Scoto venceu a disputa na Universidade de Paris em 1305. Faleceu em Colônia 3 anos mais tarde, em 1308. A 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. João Duns Scoto foi beatificado por João Paulo II em 20 de março de 1993. A mãe da vida morreu, segundo São Francisco de Sales. A morta ressuscitou e subiu aos céus, para a glória de seu Filho e para fomentar entre nós uma profunda devoção. Convencidos de que morreu, contemplemos agora de que morreu. Que morte houve tão ousada que pudesse acometer a mãe da vida? Continua o autor. Nossa Senhora, Mãe de Deus, morreu da morte de seu filho. A razão fundamental é porque ela não tinha senão uma mesma vida com ele. E por isso não podia ter mais do que uma semelhante morte. E seu filho de que morreu? Já vos direi. O amor tem tanta força como a morte, exclama o livro dos Cânticos. Morreu de amor o Salvador destas almas. Nada pôde contra a morte dele. Tudo fez o amor. Forte como ela. E diz São Francisco de Sales: sendo assim que o filho morreu de amor e que a mãe morreu da morte de seu filho, não se duvidará que a mãe morreu de amor. Já disse, conclui ele, que foi ferida de amor no Calvário, que viu morrer seu filho. Desde então o amor lhe deu tais assaltos, sentiu ela em si tais desmaios, que foi impossível impedir que sua ferida se tornasse mortal. Ela não conseguia viver mais sem um filho. É a explicação linda que ele nos dá. Finalmente, conclui ele nesse trecho do seu livro, após tantos voos espirituais, de tantos arrebatamentos, de tantos êxtases, aquele castelo santo de pureza e humildade, Maria Santíssima, rendeu-se ao último assalto do amor. Depois de haver resistido a tantos, o amor a venceu, diz São Francisco de Sales, e consigo levou sua benditíssima alma. Então, portanto, ela morreu de amor. Morreu de amor pelos homens, mas morreu do amor que Cristo teve pelos homens. Tendo Nosso Senhor morrido, ela não resistiu viver mais nesta terra, porque o amor dela, de tal modo, a incendiava, foi crescendo, 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 que não cabia mais em si de amor. Então não era mais possível que ela vivesse nesta terra.
Aquilo que aconteceu com Santa Teresa de Ávila, cujo coração está preservado, que cresceu o coração para indicar que cresceu o amor dela de tal modo que já não cabia dentro daquele músculo que é o símbolo do amor, que é o coração. Aquilo que se passou com Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que dizia para o seu filho que ela não tinha mais nada que fazer nesta terra, porque sua missão se havia cumprido, com muito mais razão se passou com Maria Santíssima. Atingindo o pináculo de santidade, não cabia mais em si, e de saudade de seu filho, entregou sua alma a Deus. E no céu, com corpo e alma, ela assiste a todos os seus filhos que estão aqui na terra. Não tenhas receio de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois jamais conseguirás amá-la o suficiente, e Jesus ficará muito feliz, porque a Virgem Santíssima é sua mãe.